Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos dar início então ao primeiro vídeo desse canal. E como o primeiro vídeo desse canal não poderia ser diferente, a gente vai começar pelo primeiro livro que foi publicado, ou melhor dito, foi impresso amplamente e publicado, né? Pelo menos no Ocidente, depois da invenção da imprensa, né? A imprensa que a gente fala não é a imprensa atual de notícias, mas a imprensa à máquina, o equipamento que permitiu que a gente pudesse publicar os livros de maneira massiva, né? Qual é esse livro? É a Bíblia, né? Então, por ser o primeiro vídeo e por outras razões também, a gente decidiu, eu, né, decidi começar pela Bíblia. Mas veja bem, o que que a gente vai começar a falar pela Bíblia, né? A Bíblia é um livro tão conhecido, né? O tão falado, tem tanto vídeo falando sobre a Bíblia, tantos livros da Bíblia. Eu percebi uma questão muito importante, que é uma falência, na verdade, inclusive nas igrejas, que não se ensinam muito uma questão muito importante, que todo livro precisa ser entendido antes de ler o livro. Ou seja, você precisa saber algumas coisas sobre ele antes de ler o próprio livro. Você não pode sair abrindo um livro e lendo qualquer parte, por mais que muita gente diga que é assim. Você precisa entender que isso no médio e longo prazo isso pode terminar mal, pode levar a doutrinas equivocadas, entendimentos equivocados do que está escrito. E eu vou provar isso aqui para vocês agora. Mas antes de provar para vocês, eu vou explicar para vocês o que, que a gente vai fazer nesse vídeo, né? Bom, esse vídeo aqui está dividido na verdade em duas partes, né? Como vocês vão ver aí na, na publicação no YouTube. O vídeo chama O que você precisa saber antes de começar a ler a Bíblia. Veja bem, antes de você começar sequer a ler um livro da Bíblia, você precisa saber alguma coisa sobre ela. É como qualquer livro. Foi escrito para ser lido e entendido. Mas ele não é um livro qualquer. Ele é um livro escrito por milhares de anos, por várias pessoas, não foi escrita por um só escritor. Então ele é um livro complexo, muito complexo. E para mostrar para vocês o conteúdo, antes da gente entrar nos livros que a gente vai ler e vai estudar a fundo toda a parte de terminologia, etimologia, a gente vai falar um pouco sobre a semântica, o que, o autor quis dizer de acordo com o contexto da época. A gente vai ver tudo isso aí em detalhes e eu vou explicar os termos mais complexos para vocês numa linguagem que até uma criança possa entender. Esse é o nosso objetivo aqui nesse canal, transmitir conhecimento e também ler com vocês todos esses livros, né, que eu costumo ler, então para mim não custa nada, né? Eu entendo que é um serviço que eu faço e que com muito gosto eu vou fazer para vocês. Se vocês tiverem a paciência de me escutarem também. Veja bem, esses dois vídeos que eu vou fazer vai estar dividido em duas partes, né? São dois vídeos. A primeira parte eu vou falar sobre a data e origem da Bíblia. Vocês precisam entender isso aí. As razões e circunstâncias que foram escritas na Bíblia, as pessoas envolvidas nesse processo, os critérios para a definição dos versículos e capítulos e os títulos e cabeçalhos da Bíblia. Vocês precisam entender que a Bíblia, ela inicialmente, ela não era um cano fechado, né? Ela era uma composição de vários livros espalhados por aí, né? Muita gente sabe disso. O que muita gente não sabe é que esses livros que estavam espalhados por aí, eles não tinham inicialmente versículos nem capítulos. Como a gente abre a Bíblia aqui, a gente encontra o quê? Capítulos e versículos, né? O nome do livro, capítulo e versículo. Muito fácil você encontrar a palavra, isso aí facilitou muito. Também existem títulos e cabeçalhos, que falam a descrição geral do que vai ser tratado naquele capítulo ali, ou naquele versículo, ou um mesmo capítulo tem vários, tem mais de um título, mais de um cabeçalho. Tem as notas de rodapé também, que faz a descrição, unindo um ponto com o outro, porque a Bíblia tem que ser lida em conjunto, né? Como vocês bem sabem, a maioria sabe, e quem não sabe ficou sabendo agora, né? E também a gente vai ver que existem livros que são dependentes e outros que são independentes. O que significa isso? Alguns livros
para você poder ler, você precisa ler outros previamente. Mas existem outros livros que você pode começar por eles sem ter lido necessariamente nenhum dos outros. A gente vai ver isso aí nessa primeira parte, nesse vídeo de hoje. Eu vou explicar para vocês, tá? A segunda parte, o próximo vídeo que eu vou fazer, provavelmente vai ser um pouco mais curto que esse, eu vou explicar o quê? Vou explicar um pouco sobre a filosofia e a metodologia da tradução da Bíblia. Como foi feito isso. Vou explicar também que ela foi redigida para ser lida em voz alta. E por que isso? A gente vai ver também. A gente tem que ter noção da época que a Bíblia foi escrita. Poucas pessoas sabiam ler e escrever. Então a maioria das pessoas eram analfabetas, pelo que a Bíblia precisava ser lida em voz alta para que as pessoas que não soubessem ler e escrever pudessem escutar a palavra, né? E estudar também com os demais. Ao contrário do pensamento convencional, a maioria das pessoas não sabiam ler e escrever, inclusive naquela época, inclusive no povo de Deus, Israel, né? Isso também era habitual, né? E outro termo que a gente vai analisar é a consistência do léxico na terminologia. Os aspectos aí importantes que a gente precisa entender quando a gente vai falar certas palavras, depende do contexto, e a gente vai ver isso aí. Também vamos falar brevemente sobre a ortografia dos nomes próprios. Existem nomes que se repetem, não sei se vocês sabem, né? Mas Josué e Jesus têm uma mesma raiz, né? Que é Yeshua, né? Que significa Salvador, né? E também tem algumas questões de tradução dos nomes das divindades. A gente vai ver o próprio nome de Deus mesmo, né? Ele tem várias significâncias. No original ele é escrito de uma maneira, ele foi traduzido de outra. E por que que ele foi feito isso? Que às vezes gera confusão e geram problemas de interpretação. Tá ok? Então vamos começar. Antes de começar com a data e origem da escritura da Bíblia, eu vou mostrar um exemplo para vocês, para quem não acredita que eu falei que eu ia provar para vocês que a gente precisa primeiro entender o livro antes de ler qualquer palavra ali no livro. A gente tem que entender o contexto do livro, né? Eu peguei aqui dois livros que eu considero a Bíblia um livro complexo. Tem gente que fala, não, a Bíblia é um livro simples, é feito simples, para que qualquer um possa entender. A gente tem que entender. Eu acho que a Bíblia é um livro complexo, ela tem sua complexidade. Peguei dois livros aqui, complexos. Um é de design de estruturas de concreto armado. É um livro bem denso, né? Até para quem entende, engenheiros no caso. E eu vou ler uma parte aqui só para vocês entenderem. Ó, peguei, abri aqui uma página qualquer e vou dar uma lida, ó, só para vocês darem uma entendida que eu tô falando. Imagine você pegar a Bíblia e abrir em uma página qualquer. Você não é uma pessoa que está, digamos, um estudioso da Bíblia, né? Você não entende muito, você não se considera lá um grande estudioso. A maioria de nós é assim, né? Eu me incluo nesse pacote aí. Então imagine você abre aí e daí começa a ler aqui, ó. Daí eu vou ler para vocês mais ou menos o que está escrito aqui na página que eu abri. Acabei de abrir aqui agora. A longitude dos elementos simplesmente apoiados, não solidários com seus apoios, se assumirá igual à luz livre mais o peralta do elemento, sempre que seja menor a distância entre os eixos dos apoios. Em caso contrário, se tomará a última. Por exemplo, no caso de uma viga apoiada em um muro de parede. Né? Para o cálculo de momentos nas colunas devido a cargas de gravidade, podem ser assumidos em seus extremos mais longínquos que esteja empotrado, no caso, né? Como se mostra na figura 9.1. Daí, no caso do livro aqui, ele mostra uma figura onde ele explica e tal, né? Aí ele continua. A diferença dos momentos com os extremos da viga será repartida entre as colunas do nível superior e colunas do nível inferior, em proporção das suas rigidezes e condições de apoio. Se você não entendeu nada, não se preocupe. Por quê? Exatamente isso que acontece quando a gente lê a Bíblia e a gente não tem a mínima noção do contexto do que está escrito.
entendeu? A Bíblia, ela precisa ser entendida primeiro. Muitas coisas antes de ler a própria Bíblia, a gente tem que ter uma base teórica para a gente entender, opa, da onde que sai, como que foi, por que foi escrito, quem que fez, e daí a gente vai ter uma noção do que está sendo dito ali. Porque senão é como se fosse que a gente estivesse lendo uma carta, ou um livro, como esse daqui, super complexo, ou uma carta que alguém enviou para outro alguém, numa época totalmente diferente, num contexto diferente, numa vida diferente, costumes, idiomas, tudo diferente. A gente pega aquilo ali e tenta entender. Não vai dar certo. Então a gente precisa compreender algumas coisas antes, previamente, né? E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo. O que você precisa saber antes de começar a ler a Bíblia, tá ok? Então, vamos para a primeira parte, sem mais enrolação, né? Acredito que eu tenha provado para você agora que você precisa entender algumas coisas antes de ler a Bíblia. Não adianta ir ler a Bíblia logo e achar que vai entender tudo. E também não adianta achar que a Bíblia é um livro misterioso só porque você não entendeu. É talvez um pouco falta de conhecimento. A própria palavra fala: meu povo perece por falta de conhecimento. Você precisa entender algumas coisas antes de ler a Bíblia. E o interessante é que tudo que eu vou falar para vocês agora tá lá no comecinho da Bíblia. Quando vocês abrem lá a primeira página, tem uma parte que fala sobre a introdução à Bíblia. A própria Bíblia foi feita, né, como um livro moderno. Os livros de hoje em dia, elas têm essa parte onde elas dão uma explicação, né, de como ler ela e como que ela tem que ser lida. Então tudo que eu vou falar, vocês vão encontrar na Bíblia de vocês também, lá no comecinho, nas Bíblias de estudo, mais ainda, né? Mas eu vou fazer um resumão aqui para vocês. Então, enquanto a data e origem da Bíblia. Vamos começar com data e origem da Bíblia. A definição do cânon protestante, no caso cânon evangélico, né? Ele ocorreu principalmente durante o século XVI, que significa lá pelos anos 1500, no contexto da Reforma Protestante, né? Como vocês sabem, começou com Martim Lutero, que tinha uma oposição com a Igreja Católica. Ele estava vendo que a Igreja estava indo para um mau caminho naquela época. Importante a gente entender esse contexto. Por que surgiu a Igreja Protestante? Surgiu por causa disso. Existia uma oposição por parte de muitos cristãos, principalmente na região ali do norte da Alemanha, no oeste da Alemanha, onde eles estavam, gente dentro da igreja. Estou falando bispos, padres, sacerdotes, monges e freiras da época, que eles não estavam de acordo com algumas coisas que estavam acontecendo dentro da igreja. Então eles decidem se mover e protestar. Por isso que chamava Reforma Protestante. E eles vão e fazem vários movimentos nesse sentido até que chega no Martim Lutero e ele crava lá as teses dele na frente da igreja catedral principal na cidade de Leipzig, né, na Alemanha, e tudo começa ali, né, propriamente dito. Mas na verdade começou antes, mas o movimento em si de separação, né, da igreja protestante com a igreja católica começou ali, né? Um movimento que não termina nunca, né? Que até agora a igreja está dividida, né? Então, a igreja católica naquele tempo ela já tinha um cânon. O que é um cânon? É um conjunto de livros. Se a gente pegar Bíblia, para quem não sabe, Bíblia é uma palavra que vem do grego e é o plural da palavra biblos. Biblos significa livro em grego. Bíblia significa livros, é o plural de livro. O que seria biblos é o singular, né? Para um livro. Bíblia seria o plural para vários livros. Tá ok? Não tem mistério isso aí. O cânon nada mais é do que definir quais livros vão estar dentro desse conjunto de livros, dessa coletânea, dessa biblioteca que a gente tem aqui, que a gente chama de Bíblia por quê? Porque são livros, né? É simples assim. Por isso que fala, antigamente se referia, na época do Império Romano, o povo do livro, né? Que é, no caso, a Bíblia. Bíblia, Biblos é livro. Embora alguns aspectos tenham sido decididos anteriormente, né? Que a gente está falando aí já
da Conferência de Cartago no ano 397 depois de Cristo. Tem gente que acha que foi no Concílio de Nicéia que foi definida o cânon da Bíblia, mas não foi não. Foi levado muito tempo para chegar no cânon que era o cânon que a Igreja Católica até agora assume, né? Que é o cânon da Bíblia Católica, né? Que foi definido na Conferência de Cartago no ano 397 depois de Cristo, né? Já depois de Constantino, né? Estabeleceu um cânon comum para os cristãos ocidentais. No caso, a Igreja Ortodoxa ela tinha assumido já o cânon do Concílio de Nicéia, né? Mas os cristãos aí ocidentais, no caso os católicos, né, teriam assumido já alguns livros a mais e que foram decisões cruciais, né, para a definição do cânon protestante, que foram feitos daí depois na era da Reforma. Ou seja, de alguma maneira, o cânon, os livros aqui da Bíblia evangélica são influenciados pelo livro da Bíblia católica, né, do conjunto do cânon católico. O que acontece é que o nosso cânon, o cânon evangélico, no caso, ele tem alguns livros a menos, por algumas razões que a gente vai falar mais adiante, não nesse vídeo nem no seguinte, mas em outros vídeos. Os primeiros reformadores, como vocês bem sabem, são Martim Lutero, o rico Zwinglio, que foi morto foi assassinado, né, nos Países Baixos, ele foi pregar lá. Ele era amigo de Martim Lutero, né? E também por João Calvino, né, que era o chefe, o líder, melhor dito, né, da reforma na França, que de alguma forma ele teve que fugir para a Suíça e formou então ali o movimento protestante na cidade de Genebra, que até agora tem um monumento lá na Suíça, né, na cidade de Genebra, que é considerada a cidade que recebeu os protestantes, né, franceses, hugotones, né, que eles não eram recebidos na França, foram expulsos pelo rei Luís XIV, né, e que tiveram um papel fundamental na formulação do cânon protestante. Então essa é a data e origem, né, da reforma, no caso do nosso cânon da Bíblia. Né. As razões e circunstâncias pelas quais foram feitas esse cânon e foram definidas a própria Bíblia, né, foram basicamente simples. Né. Os reformadores buscaram rejeitar a autoridade da Igreja Católica Romana naquela época, né, e voltar à Bíblia como única fonte de doutrina e crença, sola escritura, né, que era o conceito que eles tinham. Né. O que acontece? Naquela época, o Papa tinha ganhado tanto poder que ele começou a definir também o que poderia ou não ser feito, tanto que até hoje em dia, né, na Igreja Católica, o Papa tem o poder de excomungar alguém, né? Ele decide se alguém vai ou não para o céu, né? Baseado em algumas questões que eles acreditam, né? Como, por exemplo, a Igreja Católica acredita que o Papa, os católicos em geral, né? Que ele é o vicário, né, de Cristo. No caso, Cristo deu as chaves para o Papa, né? Através de quem? Através de Pedro, porque tem aquela palavra onde Jesus fala que ele teria as chaves dos céus, e tudo que ele abrisse e fechasse na terra seria aberto e fechado também, e nos céus a mesma coisa, né? E eles consideram que Pedro é o primeiro papa e todos os demais papas foram nomeados em sequência, pelo que é válido esse poder para o papa de poder dizer, na interpretação deles, né? E daí vem a interpretação de que eles podem excomungar alguém, né? Que na nossa interpretação não é essa, né? O, somente Cristo salva e somente Deus pode condenar, né? Porque a salvação por Cristo vem também por Deus, né? Ele não vem para condenar ninguém, mas para salvar. Então, havia essa discordância de quais livros deveriam ser considerados canônicos, né? Como vocês bem sabem, com base na sua inspiração divina. Existiam alguns livros, até hoje existe, né, na Igreja Católica, o livro de sabedoria, por exemplo, que ele não consta nem sequer na Bíblia no Antigo Testamento, né, na Bíblia dos judeus hoje em dia, né? E os protestantes eles entendiam também que isso não condizia com a realidade, ou seja, o livro de sabedoria ele poderia servir como um livro de base para estudo e tudo mais, assim como tem vários livros aí que a gente compra
para entender melhor a Bíblia, né? Eu tenho vários. E mas não por isso ele é um livro que está inspirado necessariamente para guiar toda a humanidade, né? E tem essa inspiração divina, digamos, cravada, né? E então o objetivo era que estivesse em conformidade com os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, né? E a aceitação pelas primeiras igrejas cristãs, né? O objetivo era que só entrasse no cânon aqueles livros que já a gente tivesse como demonstrar que eles eram já usados antigamente, tá ok? Então, os livros de deuterocanônicos, né, ou apócrifos, né, como foram chamados, eram rejeitados então pelos reformadores. Aqueles livros, tipo livro de Enoque, por exemplo, é um caso deles, que é um livro aceito pela igreja copta, lá na Etiópia. O livro de sabedoria, o livro dos Macabeus, né, que conta a história da época dos Macabeus, né, que coincide com a época do Alexandre o Grande, né, quando ele invade Israel e tudo aquele período, né, dos Seleucidas, né, são os reis gregos que governaram Israel por muito tempo e tiveram de alguma forma uma altos e baixos na relação aí com Israel, né, antes da entrada dos romanos, né, porque eles não foram encontrados no cano hebraico, né, esses livros não faziam parte do próprio cânon hebraico já antes, né? O cânon que os judeus seguiam na época de Jesus, basicamente. Né? Alguns reformadores, como Martim Lutero, chegaram a questionar a canonicidade de certos livros, até mesmo do Novo Testamento. Né? Isso pouca gente sabe, né? Como o caso das epístolas de Tiago e até mesmo Apocalipse. O Martim Lutero ele chegou a questionar se o livro do Apocalipse e o livro de Tiago deveriam estar ali. Por umas questões aí que a gente vai analisar. Inclusive, o livro do Apocalipse vai ser o primeiro livro que a gente vai analisar depois desse estudo aí, desses dois vídeos que eu vou fazer, caso desse e do próximo. Né? Tá ok? As pessoas envolvidas, além dos reformadores mencionados, que eu já falei, né? Martin Lutero, Calvino, o Rick, né? Existem outros teólogos e líderes protestantes que participaram ativamente nas discussões sobre o cânon, né? Alguns que eram muito chegados, por exemplo, a Lutero, como o caso do Felipe Melanchthon, ele era um teólogo e um colaborador muito próximo do Lutero. Ele ajudou muito a definir esse cânon. Né? Ele influenciou muito no cânon, né? E ele é um homem forte dentro da igreja protestante inicial lá na Alemanha. Também Martin Bucer, né? Ou Martinho Bucer, como é conhecido, ele é um dos reformadores protestantes na Alemanha. Ele teve uma influência muito grande na Bíblia que a gente tem hoje, né? Outra, outras duas pessoas importantes são João Ecolompágios, que foi um reformador suíço, né? Lembrando que os suíços receberam, né, os protestantes da França que foram perseguidos, muitos assassinados e eles receberam, né? Então, lá na Suíça tinha esse movimento forte, sobretudo na cidade de Genebra, né? Que é a cidade dos reformadores. Tanto que até hoje, né, é uma cidade conhecida por receber refugiados, né? E é uma das razões pela qual ela foi eleita para ser a sede europeia das Nações Unidas. Não sei se vocês sabem, mas tem duas sedes das Nações Unidas no mundo. Uma em Nova York, que todo mundo vê, e os presidentes vão lá, o Brasil, inclusive, o presidente do Brasil é o primeiro que fala, né, na Assembleia, na ordem lá, né? Todos os anos tem uma ordem e todo mundo fala, né? O primeiro em falar, no caso, é o presidente do Brasil. E a outra sede é a sede em Genebra, na Suíça. Outra pessoa importante é Guilherme Tyndale, né? Ele foi o pioneiro da tradução da Bíblia para o idioma inglês. No caso, ele lá na Inglaterra, quando se formam esses movimentos também protestantes com o rei William, né? William VIII, o Guilherme VIII, né? Como ele é conhecido também. E alguns concílios e sínodos protestantes também tiveram um papel importante, como o sínodo de Dort, né? Na Alemanha, e o sínodo de Westminster, né? Que foi feito já depois, basicamente uns 30 anos depois, né? Que é o sínodo que tem a ver com esse rei que eu mencionei para vocês, né? Que ele tem aí algumas razões históricas pelas quais ele se dividiu, se separou da igreja. A igreja da Inglaterra, ela é um pouco mais nova do que a igreja da Alemanha, né?
E isso faz com que a igreja da Alemanha, a igreja protestante alemã, e todos os movimentos que saíram dali, né, os calvinistas, os, no caso, luteranos, eles têm uma proximidade maior com a igreja católica e algumas coisas sejam parecidas, né? Mas os protestantes da Inglaterra, até mesmo pela distância geográfica, eles têm essas diferenças, né? Tá ok? Bom, depois temos outros critérios para a definição dos versículos e capítulos. Aqui a gente entra num campo legal. Pouca gente sabe, né? Mas a divisão da Bíblia em versículos e capítulos foi um processo gradual, com contribuições de vários estudiosos ao longo dos séculos. Ou seja, não foi uma coisa assim, a Bíblia já estava ali com os capítulos e versículos, assim como a gente compra um livro hoje em dia, ele está dividido em capítulos e seções, né? Então, isso aí não existia. Um dos grandes contribuidores disso aí, né, foi o caso de Robert Estienne, né, que é conhecido como Stefanus, né, que é acreditado pela introdução da divisão dos versículos no Novo Testamento em 1551 e na Bíblia como um todo em 1555. Então, essa pessoa, Stefanus, né, como ele é conhecido, o nome dele era Robert Estienne, né, ele era francês, e ele foi a primeira pessoa que teve a ideia de introduzir os versículos na Bíblia. Com que objetivo? Com o objetivo de facilitar a leitura da própria Bíblia, né? Depois, com o tempo, no século XVIII, mais ou menos, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, uns 200 anos depois de terem acrescentado os versículos na Bíblia, houve então a divisão em capítulos, e que tinha sido proposta anteriormente por Stephen Langton, né? E outros mais, né? A gente já está falando incluindo a Inglaterra aí nesse jogo, né? Então, os critérios que incluem a organização lógica do texto e a marcação das unidades de pensamentos era basicamente a facilitação da referência e os estudos bíblicos. É por isso que hoje é muito mais fácil você estudar a Bíblia. O pastor, o padre, quem for, lá na frente, sobretudo os pastores, né? Que compartem a palavra. Eles falam o seguinte: abra a Bíblia aí, Salmos, né? Oséias, capítulo 1, versículo 10. Daí ele começa a ler, né? Daí ele dá uns 5 minutos, vocês já encontram, né? Quem tem um pouco de prática até encontra em menos tempo. E isso seria impossível se não houvesse capítulos e versículos, né? Mas aí teria que definir, ué, onde que vai ser o capítulo, onde que ele vai começar e terminar, qual vai ser a lógica. Então eles tiveram que fazer um estudo, rever vários aspectos, por exemplo, de onde definir, onde começar cada capítulo e tal. E isso foi definido com o tempo, até que chegou no cano atual e no modelo atual de divisão, que é respeitado e entendido amplamente, né? Já a questão de títulos e cabeçalhos, né? Para continuar, se vocês perceberem, né? Por exemplo, eu abri aqui em Eclesiastes, né? Capítulo 2. Daí ele fala, é a inutilidade dos prazeres da vida, né? É o título do capítulo 2, né? Às vezes, por exemplo, no capítulo 1, no meio do capítulo 1 tem um título também. E do capítulo 1, do versículo 11, passa para o versículo 12, mas tem um título ali no meio, cortando entre o versículo 11 e o versículo 1. No caso aqui diz Eclesiastes, né? Ele fala o seguinte, o mestre fala sobre a inutilidade da sabedoria, né? Ele faz uma separação dentro do mesmo capítulo, né? Como que eles definiram isso, então? Os títulos e os cabeçalhos dos temas bíblicos foram adicionados posteriormente por editores. Significa que até hoje, até o dia de hoje, cada vez que vem uma nova tradução de uma Bíblia, não muda a posição dos versículos, não muda a posição dos capítulos. Isso aí foi já convencionado. Mas os títulos e os cabeçalhos sim mudam dos temas bíblicos. Eventualmente pode ter uma mudancinha ali, né? Assim como as traduções mudam. Pelos editores da Bíblia, os tradutores, os estudiosos, né, da Bíblia. Qual é o objetivo disso aí? O objetivo é facilitar a compreensão e a organização do texto da Bíblia, para que quem leia de acordo com a faixa etária. Tem Bíblia que é focada, por exemplo, para adolescentes, tem Bíblia que é focada para estudos, e
O objetivo é facilitar, então, o entendimento por parte de diferentes grupos, né? De acordo com o objetivo do estudo. Então, ele pode estar dividido em mais títulos e mais cabeçalhos. Tá ok? Esses elementos, então, não faziam parte do texto original. A gente tem que deixar claro isso aí. Sempre que a gente lê ali, não, na Bíblia está escrito aqui, ó, o título tal, tá escrito, ó, para o editor do coro, Salmo de Davi. Isso aqui, claramente, isso aqui não estava escrito no original. Outro, vou dar um exemplo, ó, Samuel, 2 Samuel, capítulo 9. Justo no capítulo 9, ele começa dizendo o quê? A bondade de Davi com Mefibosete. Aí você fala, olha só a bondade de Davi com Mefibosete. Isso aqui no original não estava. Isso aqui é o autor coloca como um cabeçalho. Então, isso aí não faz parte da Bíblia mesmo, mas serve para a gente se nortear e dividir um pouco o tema. Então, esses elementos não faziam parte do original, mas foram incorporados gradualmente nas edições e nas traduções da Bíblia, com o objetivo do quê? Para poder facilitar a leitura da Bíblia. Alguns exemplos disso aí incluem os títulos dos livros, né? Que a gente está falando aí, né? As divisões e as seções e subtítulos temáticos que eu acabei de mostrar para vocês. Falar, né? Que às vezes entre um capítulo e outro tem uma subdivisão de título, mas às vezes tem capítulos que ele não tem título. Pode acontecer também. Depende do editor, depende para quem vai direcionado a Bíblia. Se tem Bíblia para adolescentes, tem Bíblia para crianças, tem Bíblia para uso geral, para você presentear para uma pessoa que recém está entendendo, está lendo a Bíblia. Então é importante você entender que cada Bíblia tem esse tipo de aspecto. Não adianta você dar uma Bíblia de estudo bíblico para alguém que ontem entrou na igreja, entendeu? Você precisa entender que cada Bíblia ela tem uma forma de ser dividida, de ser estudada. E algumas Bíblias são melhores que outras para as pessoas que estão mais começando, ou pessoas jovens que querem aprender mais. Né? Por exemplo, a nova tradução Vivente, ela é uma NTV, né? Ela é uma boa tradução para pessoas que, digamos que elas não vão ler todo dia a Bíblia, mas que são pessoas ávidas de conhecimento bíblico e precisam de muita ajuda, né? Porque elas vêm com muito comentário, a letra é suficientemente grande, ela tem uma linguagem amigável com termos atuais, ou seja, modernos, que a gente possa entender. Tem tudo isso aí, né? Alguns outro aspecto importante isso para a gente poder terminar o nosso vídeo de hoje, para não se alongar muito, por isso que eu decidi dividir em dois, porque eu sabia que ia ser longo. Existem também um conceito importante, que é o seguinte, para terminar isso aqui, existem livros que são dependentes e outros que são independentes. O que eu estou querendo dizer com isso? Bom, vamos começar pelos livros independentes, que é mais fácil de entender. Existem livros que podem ser lidos de forma mais independente. Significa, vou dar um exemplo, Apocalipse. Livro do Apocalipse, né? Um livro complicado aí, né? Foi muito discutido, que nem eu acabei de explicar para vocês. Alguns pais aí da igreja inicial, né? Da igreja protestante, o Lutero mesmo, né? Questionava se esse livro deveria ou não estar. Por quê? Porque lá no começo não existe evidência de que os pais da igreja, por exemplo, Pedro, ou até mesmo Paulo, leram Apocalipse. Por quê? Veja bem, o livro do Apocalipse ele foi escrito por João, né? Sendo que não há 100% de confirmação que foi o mesmo João que estava com Jesus. Pode ter sido outro João. Existe essa possibilidade também, que era um ponto a mais. Isso aí continua até hoje. Mas que a revelação que o livro do Apocalipse apresenta, ela é tão verdadeira e tão forte que ela por si mesma ela ganhou força, entendeu? E não teve como você negar. Se bem tudo que o Lutero disse era verdade, existiam coisas que parece que não batiam. Ainda assim, em questão histórica, né? Ou seja, os pais da igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles não tiveram acesso ao livro do Apocalipse. Só para vocês terem uma ideia, os 12 apóstolos, eles não leram praticamente o livro do Apocalipse, com exceção do João, né? Que a gente acredita que seja o João que estava com Jesus.
que ele tenha escrito e recebido a revelação, né? Que provavelmente alguém estava com ele escrevendo, porque provavelmente na idade que ele estava ele já não via bem e estava com dificuldades aí, né? Quando ele envia as cartas às 7 igrejas, né? Na, na Capadócia lá, né? Então, eles não tiveram esse sucesso, porque Estevão mesmo foi morto muito antes. Então, esse era um ponto de questionamento de o Martim Lutero, né? Porque ele falava que isso aí abria a porta para que se inclua mais livros depois do Apocalipse. Se você estava aceitando esse livro, que era um livro que a turma lá no começo não leu e não teve acesso, então você abriria uma porta para que outros livros pudessem também ser acrescentados. Ele questionava isso aí, né? E que ele, no caso, ele estava em contra de acrescentar mais livros. E que ele acreditava que era um livro muito válido, muito estudo e que tinha que ter colocado tipo à parte. Mas isso aí é tema para outra discussão, mas para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque o Apocalipse é um livro que dá para ler separadamente. Então, quando a gente fala de livros dependentes e independentes, o livro do Apocalipse ele pode ser lido de forma mais independente, mas ele de alguma forma se associa com outros livros. Depois a gente vai ver, ele se associa com o livro de Daniel, por exemplo, mas não impede de a gente ler ele sozinho. Por quê? Porque é um livro profético e visionário. Ele pode ser lido e entendido de forma mais autônoma. Ele mesmo explica muita coisa meio que do zero, né? Porque ele fala mais das coisas que virão, né? O Apocalipse, para vocês terem uma ideia, a gente vai falar mais disso depois. A palavra Apocalipse vem do grego, né? Apocalipsis. Apo, que significa tirar ou retirar, né? É, e calipsis vem de calipto, né? Calipto significa sombra, né? Então, quando eu vou dar um exemplo para vocês, eu em grego a palavra eu significa boa ou bom e calipto é sombra. Então, eucalipto significa boa sombra. Então, a árvore eucalipto, o nome da árvore eucalipto é boa sombra. E apocalipse, apo significa retirar, né? E calipto é sombra. E o calipsis é uma declinação da palavra. A gente tem alguns idiomas, no caso, por exemplo, idiomas modernos, inclusive, e o grego antigo também, eles têm declinação. É uma forma de escrever o idioma, né? Que esse cis no final, né? Ele significa pertencente a, ou do, ou da, né? Então, Apocalipse significa tirar das sombras, mais ou menos isso. Tipo, retirar a sombra, ou tirar das sombras, né? Que é o mesmo que falar revelar ou iluminar, né? Que dá por isso que a tradução de alguns livros, algumas bíblias, né, não coloca Apocalipse, coloca revelação, que é tirar das sombras, né? Revelar o que estava na sombra, né? Ou seja, aquilo que estava escondido. O objetivo do livro do Apocalipse é isso, né? A gente vai falar mais do Apocalipse depois, né? Para vocês entenderem em outro vídeo. Pois trata de temas e imagens. Então, esse livro do Apocalipse ele trata de temas e imagens simbólicas que não dependem necessariamente da compreensão prévia de outros livros. Né? Se vocês verem lá a besta que sobe do mar, e daí tinha a rameira, que antes estava uma jovem prestes a dar à luz, e ela correu para o deserto e foi dado asas. Isso aí a gente vai ver mais adiante, mas se vocês perceberem, muitos desses assuntos são sobre temas futuros, são revelações, né? Como diz o nome, estão tirando da luz. E que tem a ver com o futuro, né? Mais bem, né? O livro de Provérbios, por exemplo, é outro caso. Esse livro é um livro sapiencial, né? Um livro de conhecimento para quem quer adquirir conhecimento. O próprio livro fala isso, né? Ele contém ensinamentos e muitas máximas que podem ser apreciadas e aplicadas de maneira independente, ou seja, os ensinamentos que estão ali, você não depende de conhecer, sei lá, Levíticos ou Primeira Reis ou você saber, sei lá, Salmos para entender Provérbios, né? Você pode muito bem entender ele, né? Ele claramente ele é um livro independente, né?
e ele pode ser lido de maneira independente sem depender fortemente de outros textos bíblicos, né? Basta que você entenda o contexto da época, quem escreveu e para quem que ia dirigido aquele livro, para que você possa mais ou menos já entender o que ele está dizendo, entendeu? Como qualquer livro, né? E ele é um livro relativamente fácil, é um livro de conselho para jovens, geralmente para jovens, mas que serve para todo mundo em toda a vida, para a gente não esquecer, né? Outro livro importante que pode ser lido de maneira independente obviamente, é o livro de Gênesis, né? Outro livro também é o livro de Jó. O livro de Jó, para quem não sabe, é o livro mais antigo da Bíblia, apesar de não ser o primeiro na lista, né? O livro de Gênesis, por exemplo, é o primeiro livro da Bíblia na ordem, né? Mas não é o mais antigo. Ele contém os fundamentos, basicamente, da narrativa da Bíblia da criação do homem, né? Como compreendido de medida, e ele pode ser lido por si só, né? Porque ele é o primeiro. Ele conta ali o começo de todas as coisas. Não tem nada antes, né? Se supõe do Gênesis. Então ele não tem uma base anterior. Ele é a base para os que vão vir depois. Embora ele se beneficie de conhecimento prévio, né, sobre a história da criação e a origem do povo de Deus, né, ele fala de algumas coisas que se supõe. O que tem que entender é que o livro do Gênesis não foi escrito já no começo da criação. Há uma forte crença isso eu vou contar depois em outros vídeos, mas vou adiantando para vocês. Os livros da Bíblia, sobretudo o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, né, incluindo Gênesis, eles eram transmitidos por tradição oral. A gente lembra que as pessoas não sabiam ler e escrever. Então não adiantava nada escrever porque ninguém ia saber, né? A maioria não tinha essa possibilidade, né? Então eram comunicados por transmissão oral. É recém na época da diáspora da Babilônia, quando o povo de Deus é levado para a Babilônia, que eles começam, o povo judeu, né? Porque os israelitas das tribos do norte, eles já tinham se misturado com os assírios, né? E tinham sido já trasladados para a Babilônia muito antes. E os judeus foram levados depois, né? Que é o povo onde estava Daniel e tudo mais. E foi nessa época, mais ou menos, que eles decidiram, acredita-se, tudo leva a crer que a Bíblia, o Pentateuco, foi escrito mais ou menos nessa época. Passou de ser oral, transmitido de maneira oral, para ser transmitido de maneira escrita. Então, o Gênesis, se bem ele é o primeiro livro e dá para ler ele de maneira independente, ele tem um antecedente, né? As pessoas já comunicavam ele de maneira oral antes de escrever o Gênesis, né? Ok? Bom, e continuando, existem aqueles livros que dependem da leitura de outros livros. Vou dar um exemplo aqui, 4 livros rápidos para vocês. Né? Segunda Crônicas, Segunda Reis, né? O livro de Segunda Crônicas é um livro histórico, faz referência de eventos personagens que foram apresentados na Primeira Crônicas. Então, como é que você vai entender Segunda Reis ou Segunda Crônicas se você não leu Primeira Reis ou Primeira Crônicas, né? E também ele trata de alguns assuntos históricos do Antigo Testamento, que precisam ser lidos previamente. Questões, por exemplo, do livro do Gênesis, eles tratam algumas coisinhas assim, separadamente, Deuteronômios, os mandamentos e tudo mais, né? Se você não entendeu isso, você não vai entender Crônicas, né? Obviamente. Também existe o livro de Lamentações, que é um livro poético, né? Mas está profundamente enraizado na história da destruição de Israel do cativeiro de Babilônia. Então é preciso ter uma compreensão prévia desses eventos, que é essencial para esse entendimento. Caso, por exemplo, o livro de Isaías, você precisa ler o livro de Isaías antes de ler Lamentações, mas também para ler Isaías, você precisa ler o livro dos reis. E para entender um pouco o que aconteceu ali entre Isaías, reis, Jeremias e tudo mais, você precisa o livro de Ezequiel também, você precisa ler Deuteronômio. Deuteronômio em si depende também de Gênesis. E aí a gente vai vendo que existe uma relação, mas existem alguns livros que são independentes, soltos aí, um Jó, Apocalipse. Eles estão soltos, né? Vamos dizer assim. Os próprios. O Pentateuco mesmo, mas o livro de Números, mas sobretudo o livro de Gênesis, né? Ele tem essa independência. Outro livro que é muito dependente para fechar isso aqui é o livro de Atos dos Apóstolos, né?
Ele é um livro histórico do Novo Testamento que dá continuidade aos eventos narrados nos evangelhos, ou seja, você não vai entender nada dos Atos dos Apóstolos se você não leu primeiro os evangelhos, né? Porque ele depende muito do que aconteceu previamente, né? Por que as pessoas estavam morrendo por Jesus? Quem que era esse Jesus? Então, você precisa entender isso com o Novo Testamento. E para poder entender o Novo Testamento, você então precisa entender o Velho Testamento, porque Jesus é o Messias. Por que, que ele é o Messias? Por que, que ele tinha que vir? Você precisa ler lá já no primeiro, desde o comecinho, lá no Gênesis, quando, quando Abraão sacrifica o cordeiro, né? E ele leva o filho dele, mas daí Deus coloca um cordeiro para morrer no lugar dele. Tem toda uma simbologia aí, você vai entendendo o porquê de Jesus, né? Depois Isaías complementa, vários profetas vão falando, né? Os profetas maiores e menores, que não é que sejam mais grandes ou mais pequenos ou mais importantes, mas pela questão histórica mesmo, né? Mas então, em geral, a Bíblia é um texto complexo, interconectado, de modo que uma leitura mais profunda e contextualizada tende a gerar uma compreensão mais rica e completa. Mas você precisa sempre entender o contexto antes de começar a ler a Bíblia e entender como que ele foi gerado, qual que é a linguagem e tudo isso. No entanto, alguns livros podem ser lidos de forma independente, né? Como vocês perceberam, tem livros aí, Provérbios, Apocalipse, que até Gênesis, né? Jó, ele pode ser lido de maneira mais ou menos independente, né? Salmos até mesmo, né? A maior parte de Salmos. Essa é uma questão importante a ser considerada no estudo da interpretação da Bíblia, né? Ok? Agora, gente, concluindo esse vídeo que ficou longo aí, né? Mas é importante para antes de ler a Bíblia vocês têm que entender isso aí. Eu acho que quem lê a Bíblia só por ler e não entende esses aspectos básicos, ele não tem uma compreensão clara e começa a falar coisas que talvez não sejam certeiras, né? Vamos dizer assim. E passar vergonha também, né? Ensinar coisas erradas para quem não conhece também, né? Então, em conclusão, a definição do cânon protestante evangélico da Bíblia foi um processo histórico complexo, não foi fácil, envolvendo diversos líderes, teólogos, reformistas durante vários séculos aí, com o objetivo de estabelecer a continuidade e integridade da Bíblia, né? No caso, a Bíblia é um livro em construção, de certa maneira, né? Porque até hoje, né, ela vai sendo melhorada e tudo mais, porque o nosso próprio idioma vai mudando e a Bíblia ela precisa ser atualizada de acordo com o nosso vocabulário. E tem também as suas próprias interpretações, que a gente vai falar depois, mais adiante em outros vídeos, como que é essa questão da interpretação. No próximo vídeo, sobretudo, a gente vai falar disso aí, né? A divisão em versículos e capítulos, bem como a adição de títulos e cabeçalhos, né, que a gente falou nesse vídeo, foram desenvolvidos posteriormente, né, por diferentes estudiosos e editores, até hoje em dia, né, vem sendo feito. E o único objetivo, e o principal, pelo menos, né, é visar facilitar o acesso do estudo bíblico para qualquer pessoa. Então, existem Bíblias para cada tipo de público e você, quando você vai dar de presente uma Bíblia, você tem que fazer uma leitura da pessoa quem você vai dar e dar o livro adequado. Tá ok? Isso é tudo, pessoal. O vídeo de hoje ficou por aqui, é meio longo, né? Quase 50 minutos, mas valeu a pena. Eu acho que vale a pena vocês verem esse vídeo para poderem entender cada vez mais um pouco e como que vocês têm que fazer a leitura da Bíblia aí. No próximo vídeo vamos continuar com a segunda parte, tá ok? Falou!